E aí, putaiada! Bem-vindos a mais um vídeo do canal da tia! E vamos lá, tá? Sempre falar isso, mas obrigado vocês que assistiram, vocês que compartilham, que dão like e que gera esse bate-papo no vídeo. Muito obrigado mesmo! A intenção, como eu sempre falo do canal, é essa. Vamos rodar a vinheta agora, vai! Maravilha, gente, devido ao penúltimo vídeo e já um outro vídeo que eu já fiz há um tempo atrás, em que eu dou dicas de filmes pra assistir na quarentena, tinha passado 10 porque a gente achava que ia ser só 40 dias, né? Mas hoje a tia decidiu falar porque muita gente me perguntou sobre esse documentário maravilhoso que mostra exatamente as casas noturnas que a tia citou no penúltimo vídeo. Por sinal, ele é um puta material que eu usei para pesquisar e para entender sobre as casas noturnas que tinham aqui na cidade de São Paulo, né? Sobre essa cena que acontecia muito aqui, que chama São Paulo em Hi-Fi. A sinopse é simples, um documentário mostrando a época de ouro da cena gay, trans, lésbica da paulistana entre os anos 60, 70 e 80. No documentário também mostra como eram essas casas, as figuras tão importantes que nós tínhamos como as transformistas, né? Os shows maravilhosos que elas produziam. E também tem o lado dos vilões da história, que é a ditadura militar e a explosão da AIDS que aconteceu aqui também. Luffy Stefan conduz o seu documentário exatamente trazendo como foi o surgimento das casas, dos clubes, as boates GLS, né, da época. Fazendo um recorte assim das três épocas, ele traz as casas tentando driblar sobre aquela ditadura, né? Aquele autoritarismo que a ditadura militar era, até a passagem do amor livre, onde o sexo, onde a gente se curtia era muito incrível, e nessa parte do documentário é onde tem a explosão da AIDS, né? Do vírus do HIV. Mas isso é só uma parte do documentário, porque a parte mais gostosa realmente quando você vai assistir, né, são os depoimentos de pessoas que frequentaram as casas, que vivenciaram essa cena, né? Então são depoimentos assim emocionantes, maravilhosos. Gente que não apenas frequentava os locais, gente que fazia parte orgânica daquele ambiente, daquele universo. Tem depoimentos incríveis da saudosa Miss Piá, da Cacá de Poli, que quem não sabe, Cacá de Poli é aquela drag maravilhosa que se tacou em meia Avenida Paulista para que acontecesse a primeira parada do orgulho LGBT de São Paulo. Eu vi aquele deslumbramento, né? Eu falei, eu também quero, né? Era uma disputa muito grande, porque cada uma queria ser melhor que a outra, né? É como hoje em dia também, né? Ninguém quer ficar quieta, né? Aconteceram coisas nessa boate que são inimagináveis. A gente contando, as pessoas, vocês que são gays hoje, não acreditam, acham que a gente é mentirosa. Então, se você estiver assistindo a parte dos documentários, dos depoimentos dela no documentário e sentir um nó na garganta só do relato que elas contam do que era viver nessa época, no sentido opressão, preconceito, né? Isso porque a gente nota que elas vão numa pegada bem mais suave, porque elas entrelaçam bastante com grandes momentos de alegria, com grandes números que elas trouxeram à cena e a importância delas para a cultura queer nacional. Também fala muito sobre o chumbo que as casas levou, como a Ófia, a Homo sapiens, a medieval, né? E ele deixa entender muito claro que a palavra sobre esse caso da diversidade, sobre preconceito, tem muito antes do que a gente acha que foi por causa das paradas LGBTs, né? Que mostra que é muito mais antigo que isso. Entre todo aquele glamour das perucas, da maquiagem, dos grandes números, das homenagens a grandes divas do cinema, do rádio, né? As artistas, elas contam o mundo fabuloso que era também nos bastidores e também a podridão que acontecia por trás, né, da cortina, lá na coxia.
E também conta de como era muito fácil conseguir o sexo nos cinemões, né? Aqueles cinemas que tem no centro, onde as pessoas iam para assistir filme pornô e se pegar. E tudo isso sem hipocrisia ou julgamento. Vou falar agora 3 pontos que eu acho super legais do documentário e que eu acho super importante vocês verem. O primeiro é quando a Darby Daniel, ela relata o caso daquela vedete que chega no elefante, a Wilza Carla chega montada num elefante em plena Rua Augusta só pro close de chegar na festa, na balada. Isso a tia já contou no aquele vidinho que eu conto sobre as casas noturnas, hein? Isso é um relato muito incrível que aparece no documentário. Segunda parte aconteceu quando é relatado que em 81, o embrião que eles falam, é o relato onde mais de 1000 LGBTs, cansados de represária, cansados do preconceito, se uniram e fizeram uma marcha para reivindicar seus direitos. Isso que ainda não era nem cogitado sobre a parada do orgulho LGBT, né? Como chamavam na época parada gay, que é errado porque o LGBTQIA+, engloba todos nós, né? Então isso assim, mostra que em 81, antes de existir a ideia de uma parada, já teve uma marcha pelos seus direitos. E a terceira parte são os relatos da maravilhosa Cacá de Poli, contando coisas muito engraçadas, porque ela é super divertida e conta sobre o caso da parada, conta sobre tudo. São os 3 pontos que eu acho super importantes de assistir o de São Paulo em Hi-Fi. A emocionante parte do final dos anos 80 com o suposto câncer gay, né? Que é a chegada da AIDS. Então tudo que mostra sobre aquele super amor gostoso, as pegações no cinemão, teve essa consequência muito grande, que é esse movimento que, né? Movimento não. Com tudo isso que vem desde os anos 80, que é o HIV, né, a AIDS, então mostra o início e os relatos, é surpreendente. Mostra também o tabu de estar na terceira idade e ser gay, como você se torna um item descartável. E também mostra como eram as festas, como que era esse âmbito de diversão. E não era um âmbito de close errado, era de você ser extravagante e se divertir. E mostra essa transição para o que é as festas de hoje em dia, que é o carão, né? De meu cu. E a tia vai ler aqui uma resenha que o Augusto Caldeira escreveu no Facebook sobre o documentário São Paulo em Hi-Fi, tá? Ó, o documentário também toca num ponto, ainda que indiretamente, mas que eu acho um ponto extremamente relevante, que é o envelhecer gay. Se a velhice já é um grande tabu numa sociedade tão obcecada por juventude como a nossa, o tabu ainda é maior quando se trata de homossexualidade. Ser velho e gay é algo completamente invisibilizado, trava-língua. Ou então referenciado de forma extremamente pejorativa. E ver todos aqueles senhores sendo entrevistados e debatendo sobre a época de suas juventudes é inspirador e revigorante. A gente até se coloca no lugar, fica se imaginando como será se tornar uma bicha velha daqui a 30 ou 40 anos e ficar contando para a juventude o que eram as festas na nossa época. O que acontece muito quando a tia conheceu a Biá, que a gente sentou numa padaria para almoçar, tava eu, Biá e a Delores, e ela começou a contar os causos, assim, e era tão gostoso ouvir a história, não gostoso as partes pesadas do que ela vivenciou, né? Mas gostoso de ver como ela teve coragem de enfrentar tudo aquilo e passou. E é isso que eu fico imaginando, que é exatamente o que o Augusto fala aqui nesse trecho que ele postou. Como que vai ser amanhã, né? Imagina a tia, já é velha, mais velha ainda, falando, olha, foi assim, porque a gente teve o boom da internet, e aí teve um momento que as festas eram digitais, porque a gente passou por uma pandemia. Aí agora eu fico imaginando exatamente como o texto, como que vai ser a gente contando para as pessoas que vão vir depois, né? Com a galera que tá nascendo aí agora. Então, o São Paulo em Hi-Fi, ele abre sua cabeça, ele é um documentário que te deixa completamente em desconstrução. E isso que eu acho gostoso. E faz entender muito do que vem acontecendo com a cena LGBTQIA+, aqui da cidade de São Paulo. E quando eu falo de São Paulo, ela acaba abrangendo, né, um pouco do Brasil inteiro, por São Paulo ser a grande cidade do Brasil, né? Mas a gente tem que entender que a minha cena é diferente da do Rio, diferente da de Recife,
diferente da Amazônia, diferente de qualquer lugar, mas que somos todos iguais e vivenciamos o preconceito e as represálias e os momentos de glória, assim como todo mundo. Então fica esse dever, se você nessa quarentena ainda tem disponível na internet para assistir de graça, você não precisa comprar DVD, você não precisa baixar, você consegue assistir online e de graça São Paulo em Hi-Fi. Então fica aqui essa... Ó, helicóptero. Fica aqui essa super lição de casa, que é assistir esse documentário, que eu vou ser bem sincero, pra mim é muito mais legal que Paris is Burning, é muito mais legal que muita coisa que a gente vê de fora, porque é a nossa realidade, é o nosso mundo. Então, se você já assistiu, ou se você tem interesse, ou se você vivenciou, porque uma coisa que eu amo do canal da Tia é que ela abrange várias idades. Se você vivenciou, comenta aqui como foi, onde você foi, quem você conheceu, quem você já viu. Comenta aqui pra tia. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Não tem babado, como diz a Zizela Popovic. E é lógico, compartilha esse vídeo, que já ajuda bastante no engajamento do canal da tia. Muito obrigado, meus anjos. Assistam São Paulo em Hi-Fi, que é maravilhoso. Um beijo, putaiada!